tarde a todos. Assim, almejando que a gente tenha aí 1h30, no máximo 2 horas bem produtivas, né? Eu me apresentar primeiro, né? Eu sou Kátia Coco, sou da ARSP, da Agência Reguladora do Espírito Santo. Trabalho com regulação de saneamento já há 11 anos. Recentemente eu fiquei um período afastada, fiquei 6 meses afastada e estou retornando agora, estava de licença maternidade e estou retornando. E aí esse período que eu fiquei de licença maternidade, assim, tanta coisa aconteceu no saneamento, né? A gente teve a aprovação de um novo marco regulatório do saneamento e também toda uma alteração na diretoria da ABAR, né? E aí eu fui honrada de ser convidada pelo Fernando Franco para assumir também uma diretoria da ABAR. Então, assim, além de representar a Agência do Espírito Santo, também estou representando a ABAR e coordenando também a Câmara Técnica de Saneamento, assim, que me deixa muito honrada também, porque a Câmara Técnica ela foi um ambiente de grande capacitação para os reguladores nos últimos anos. Então, ela serviu muito para a minha formação pessoal e serviu também para a formação de muitos reguladores, porque é um ambiente que a gente tem justamente de compartilhamento de experiências, né? E experiências exitosas. Então, a gente almeja que esse ambiente ele continue, né? E seja cada vez mais aprimorado. E eu retornei com um novo marco legal do saneamento, com alterações que têm consequências, sim, para a regulação, né? A gente almeja que esse novo marco realmente ele incentive a universalização de serviços de saneamento, né? Que a gente tenha uma aceleração nessa universalização e que tenha não só que todas as pessoas tenham acesso ao serviço de saneamento, mas tenham também serviços de qualidade. E aí a regulação aí vem ao encontro para aprimorar todos os procedimentos para que, de fato, os serviços sejam de qualidade para os usuários, né? Que a gente todos tenham água, esgoto, resíduos, drenagem, e que isso seja num preço justo, né? No menor preço possível, mas que seja também um preço rentável para as empresas, né? Que participam e que prestam esses serviços, né? E essa alteração do marco legal para o setor de regulação trouxe que a ANA, agora uma agência federal, iria estabelecer normas de referência, né? Que é uma atividade que até então era realizada de forma exclusiva pelas agências reguladoras. E aí, agências reguladoras infranacionais de vários modelos, tanto estaduais, como intermunicipais, como municipais. E aqui nesse grupo hoje a gente tem a oportunidade de ter representantes de todos esses formatos, né? E diante desse estabelecimento de que agora as normas de referência seriam elaboradas pela ANA, assim, desde a discussão do marco regulatório, todos os reguladores já se questionavam, assim, que tipo de norma vai ser elaborada pela ANA? Qual a abrangência que essa norma vai ter? Em quanto tempo isso vai ser feito, assim? Quanto tempo as agências terão para se adaptar a esse novo modelo? Então, todos esses questionamentos, eles vêm à tona e a ABAR, ela representando, né, uma instituição que representa todas as agências reguladoras, tomou a iniciativa de contratar o professor Rui, uma consultoria internacional. O professor Rui ele tem um renome internacional, e de buscar todas essas experiências que a gente tem na área de regulação mundo afora, para nos municiar realmente de conhecimento por parte da ABAR, para acompanhar esse trabalho que a ANA vai elaborar no estabelecimento dessas diretrizes, né? E para isso também foi criado dentro da ABAR um grupo de trabalho, aí com representantes de diversas agências, para não só acompanhar essa consultoria que foi feita, mas acompanhar também todas as ações que a ANA vem a desempenhar,
né? Esse grupo é um grupo que quando eu vi a formação desse grupo, realmente são pessoas muito competentes, assim, e tem representatividade de agências de vários formatos também. A gente tem representantes da DASA, o Cássio, a Ellen, da Arcesp, o próprio Renato e o Luiz Antônio, da Arce, o Ceará, o Alceu e o Alexandre. O Alceu está aqui presente, né? Um abraço, Alceu. Da Ares PCJ, o Carlos e o Daniel, da Aresc, Santa Catarina, Luísa, da Arsai, o Samuel, da Arisbe também, Agência Consorciada de Minas, o Timóteo, assim, eu tenho alguns outros representantes que eu possa ter esquecido, eu já peço desculpas. Mas então nós criamos esse grupo, assim, com excelentes profissionais, que a gente está mapeando realmente todo o trabalho que a Ana são dessas diretrizes, né, para o saneamento. E aí hoje o ambiente que a gente decidiu fazer esse webinar foi justamente para apresentar para vocês o resultado do trabalho do professor Rui, que quando eu cheguei no grupo o trabalho já estava pronto. E aí os participantes falaram muito bem do trabalho, e quando eu li eu realmente fiquei admirada, porque realmente foi um trabalho de muita qualidade. E é isso que hoje o professor vai apresentar para vocês. Ele fala, assim, tanto, fazendo uma síntese um pouco inicial, assim, ele fala tanto do rito processual de elaboração das normas de referência. Então, assim, todos os procedimentos que a Ana deveria, que a gente julga necessário, né, que a Ana faça para elaborar essas normas de referência, sendo que essa elaboração, a gente julga ser necessário que reconheça todo o trabalho regulatório que foi feito ao longo desses anos, né? Porque nós não temos uma regulação sendo iniciada aqui. A gente já tem trabalhos de agências reguladoras aqui com mais de 15 anos de referência. Assim, se pega normativos como condições gerais da prestação de serviços, eles já existem em agências reguladoras há muito tempo, já foram aprimorados, inclusive durante mais de um ciclo. Então, essa elaboração desse rito processual tem que respeitar todo esse trabalho normativo que ele já existe no setor de regulação. E já existe e de qualidade, né? Em muitos casos de grande qualidade. Então, nós já temos grandes normativos aí. E, além de respeitar o trabalho que já existe, também tem que ter grande participação social, grande controle social. Como nós já costumamos fazer na elaboração dos nossos regulamentos de realizar consulta e audiência pública, a gente também recomenda, né, que esse rito processual da Ana seja elaborado com um grande controle social. Então, ele fala, tem uma proposta do rito processual para a elaboração dos normativos, e também ele fala dos diferentes tipos de normativos que a gente está sugerindo. Desde normativos específicos, né, como aqueles mais genéricos, né? Então, o professor ele vai dissertar um pouco sobre esses 3 tipos de normativos aí que foram selecionados. E um terceiro ponto que nos chama a atenção é a questão da velocidade. Tanto uma velocidade de construção das normas, né, quanto uma velocidade de implementação dessas normas. Para você ter um controle social, é necessário que tenha uma ampla participação, não só das concessionárias, mas das agências reguladoras. E isso tem que ser realizado num tempo necessário para que garanta que todos tenham realmente condições de participar, né? Então, você não pode construir o normativo, colocar ele para consulta pública e em pouco tempo querer os resultados, né? E também a questão do prazo de implementação muito nos chama a atenção, porque tem normativos que têm condições de serem aplicados vamos colocar assim, de imediato, né? Claro que após todas as agências fazerem o seu rito também interno para publicação, mas existem determinados normativos que não têm condições de serem aplicados de forma imediata. Então, a gente sugere aí um escalonamento, uma progressividade
para que as agências tenham tempo de implementá-los, né? Então, é esse trabalho que hoje a gente vem apresentar aqui para vocês. O Renato vai fazer uma complementação, depois a gente vai abrir para o professor. E a gente também abre o chat para as perguntas. Então, ao final, a depender do tempo que a gente tiver, a gente pode abrir o microfone para as pessoas falarem ou para ler as perguntas do chat e a gente tentar fazer um debate aqui bem rico para a gente. Então, gostaria de desejar novamente boa tarde a todos e que a nossa tarde seja realmente produtiva. Obrigada. Renato. Obrigado, Kátia. Bom, boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença do professor Rui. Eu vou pedir licença para dispensar a leitura do currículo do Rui aqui, muito vasto, mas assim, para a gente, acho que o que melhor podia ter acontecido foi a gente ter conseguido trazer o Rui para participar dessa discussão com a gente, porque ele tem uma experiência no mundo inteiro e isso contribuiu muito para as sugestões que ele conseguiu colocar aí no trabalho para a gente, que ele vai apresentar. Então, eu não vou tomar mais muito tempo, não vou deixar o Rui falar. Rui, seja bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade, tanto por ter contribuído com a gente para esse trabalho, como de estar aqui participando desse evento. Então, por favor, Rui, fique à vontade. Boa tarde a todos. Obrigado, Kátia, pela introdução e pelo resumo do trabalho. Obrigado, Renato. Cumprimentar os amigos, quase todos, conheço pessoalmente. Dizer que, obviamente, que é com muito gosto e muito prazer que estou para partilhar um pouco os resultados deste desafio que a ABAR me colocou e que eu encarei com muita vontade e muita disposição de colaborar e também ser, de certa forma, ter uma participação pequenina nesta reforma que o setor do saneamento e, em particular, a regulação está a viver no Brasil. Eu vou procurar um pouco, não ser muito longo na apresentação, mas sumariar, de certa forma, os vários produtos que foram produzidos, em particular, desde logo, o primeiro relacionado com o próprio processo, com a própria governança da elaboração das normas de referência, mas também depois a própria categorização das normas, a velocidade da sua implementação e também a sua hierarquização. Todos estes produtos têm os seus desafios, têm as suas variantes, têm as suas especificidades próprias, não há soluções perfeitas, há soluções que se procuram ser equilibradas dentro de um determinado contexto de políticas públicas que existem para o setor e que foram recentemente consagradas no novo quadro, da nova lei de saneamento, no novo quadro regulatório e que, de certa forma, têm que se respeitar, ou têm mesmo que se respeitar, independentemente das opções que foram tomadas. Eu penso que a tela está partilhada, certo? Sim. Bem, como todos sabemos, portanto, a publicação da nova lei de saneamento, ou do novo marco regulatório, trouxe várias novidades. Obviamente que o objetivo último da lei não deixa de ser o que já acontecia com a lei 11445, que é promover a universalização dos serviços de saneamento básico até 2033 e, sobretudo, estimular a realização de investimentos para o desenvolvimento das infraestruturas de saneamento básico no país e a participação do setor privado na prestação dos serviços de saneamento. É importante realçar que, obviamente, a universalização é um princípio que todos nós entendemos como prioritário e fundamental, mas também a opção de fomentar a participação do setor privado para esse objetivo e, em particular, para alavancar a realização dos investimentos. O setor privado, para poder participar nessa tarefa e para poder realizar investimentos, precisa de regulação forte, precisa de segurança jurídica, sobretudo dos contratos e da própria regulação, e a lei
tem, de certa forma, como objetivo secundário, sobretudo, reforçar o quadro regulatório do ponto de vista da sua segurança jurídica e do fortalecimento do quadro regulatório. Com este novo marco regulatório, a Agência Nacional de Águas, hoje batizada como Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, viu as suas competências remodeladas e ampliadas e particularmente no escopo da regulação dos serviços de saneamento. A ANA, como todos nós sabemos, já era responsável pela regulação do recurso hídrico, do recurso, mas não do serviço, e portanto isso é uma mudança de paradigma importante. Não é algo que seja típico a nível internacional, mas não é a situação mais comum. Mesmo a nível infranacional, nós temos o exemplo da ADASA, que também regula os recursos hídricos, penso que é exemplo único no Brasil, que tem naturalmente aspectos muito positivos, tem outros menos positivos, mas foi esta a opção do Governo e do legislador. Neste escopo, em particular da regulação, e respeitando a existência das agências reguladoras a nível infranacional, e como tem que ser, portanto, perto dos prestadores do serviço de saneamento, a ANA passou a ter como função, ou como uma das funções principais, editar normas de referência para a regulação de serviços públicos de saneamento básico por seus titulares e suas entidades reguladoras e fiscalizadoras. Neste escopo, para as agências reguladoras internacionais em geral e em particular para a ABAR, no âmbito das suas competências e em prol da qualidade da regulação e da defesa dos seus associados, entende como necessária a sua manifestação e a participação no propósito, não só depois da própria elaboração das normas de referência, mas sobretudo nesta fase inicial de preparação e de preparar o processo, como é que estas normas de referência vão ser desenvolvidas. E, portanto, a ABAR reconhece, não podia ser de outra forma, que esta temática é de maior importância para as agências de regulação, suas associadas no escopo da regulação do serviço de saneamento e que é importante para a melhoria e progresso da qualidade da regulação. Bem, a grande questão que se coloca desde o início, eu diria que é a pergunta de $1 milhão, apesar de tudo, é como é que será a participação das entidades reguladoras e fiscalizadoras no auxílio à elaboração das normas. O Brasil tem experiência noutras agências reguladoras federais, a ANAC, a ANP, a própria ANA relativamente à parte dos recursos hídricos, que de certa forma já existe uma trilha desenhada como é que todo este processo pode ser desenvolvido. Eu diria que existem sempre 3 fases, obviamente há uma fase inicial de preparação, que pode ser externa, ou que deve ser externa à ANA, embora a ANA naturalmente alavanque, mas de preparação sobre as diferentes temáticas. Existirá naturalmente uma fase interna à ANA, de todo o trabalho preparatório, de elaboração da minuta de norma de referência, de levar aos trâmites legais e processuais internos dentro da agência para a sua aprovação, e eu diria que depois também há, muitas vezes esquecido, uma terceira fase, uma fase ex post de acompanhamento da implementação ou da execução da norma de referência. Este acompanhamento não é propriamente um acompanhamento do ponto de vista da fiscalização, se as agências reguladoras estão a cumprir ou se elas estão a ser ou não ser respeitadas, mas como qualquer ato regulamentar, ato legislativo, ele deve ser avaliado ex post no sentido de permitir conhecer se os objetivos para o qual ele foi desenvolvido estão ou não estão a ser respeitados. Quando nós, e falaremos mais à frente um pouco, quando nós temos necessidade de fazer uma análise de impacto regulatório, isto é, de provar que o ato regulamentar ou o ato legislativo é positivo do ponto de vista dos benefícios serem maiores que os custos da implementação, do desenvolvimento e implementação desse ato, isso também deve ser não só acautelado na fase ex ante, para a elaboração do próprio documento normativo, ou neste caso a norma de referência, mas também ex post, se de facto ele continua ou não a ser vantajoso e se essa norma, quer do ponto de vista da eficácia e da efetividade, os benefícios da sua implementação e da sua execução na prática
são maiores do que os custos associados às questões da sua própria implementação. A legislação prevê, não de uma forma obrigatória, não de uma forma vinculativa, mas prevê a constituição de grupos de trabalho para a elaboração das normas de referência. No meu ponto de vista, e penso que de certa forma também dentro do grupo em que foi discutido este trabalho na ABAR, dentro do grupo da Câmara Técnica, este grupo de trabalho, embora não seja obrigatório, é de facto chave para todo o processo. E, portanto, deve ser posto, de facto, na prática. Ele não é obrigatório, como a lei não refere que pode ser constituído, mas não diz que tem que ser constituído, mas, de facto, é importante que possa ser constituído. Eu não diria que, para todas as normas de referência, os atores-chave deste grupo de trabalho devem ser os mesmos. Poderá haver normas de referência que, por exemplo, embora possam indiretamente ou mais diretamente ou indiretamente influir com a atividade das agências reguladoras, mas as próprias agências reguladoras, o ABAR, pode não participar de uma forma ativa. Estou-me a lembrar de questões mais técnicas, como, por exemplo, o reuso ou outras, em que, por exemplo, poderá haver atores-chave como as universidades ou institutos de pesquisa que tenham a mesma importância, mas há outras, como as normas de governança regulatória, tarifárias, de indicadores, de metas, etc., que é da maior importância que a ABAR ou os representantes das agências reguladoras possam estar incluídos nesse grupo de trabalho. Primeiro, que esse grupo de trabalho seja constituído e que o mesmo possa ser composto por os principais atores-chave, que serão sempre as agências reguladoras, na grande maioria das normas, e também as entidades titulares. Isto não implica que o grupo de trabalho e a própria ANA, na elaboração das normas de referência, não possa ouvir outras entidades, deve ouvir outras entidades, como os próprios prestadores, as associações das entidades, dos prestadores privados, dos fornecedores de equipamentos, consultores, etc. Todos têm uma palavra a dizer, todos podem dar contributos positivos, mas de facto nesse grupo de trabalho, que deve ser relativamente coeso, deve ser participado ou deve ser integrado por os atores-chave. E ser constituído de uma forma equilibrada, embora, de acordo com a lei, a responsabilidade da elaboração das normas de referência é da ANA, mas ainda assim o grupo de trabalho deve funcionar com alguma parcimónia, portanto com algum equilíbrio entre os vários interessados e em particular os atores-chave. O desenho que foi proposto para a proposta normativa para a ANA, para a elaboração das normas de referência, é apresentada neste fluxograma. Não é muito distinto daquele que acontece com outras agências federais, obviamente pode ser mais detalhado, pode ser mais dividido com outras etapas, mas basicamente é constituído por três grandes fases, ou por três fases principais. Uma fase ex ante, em que eu associo à constituição do grupo de trabalho, partindo do pressuposto que ele vai ser constituído, ao levantamento das informações e todos os documentos e elementos necessários para a elaboração das normas de referência, e depois a própria elaboração da minuta da norma de referência, que é proposta, que deve ser proposta, que é a responsabilidade da ANA, mas que deveria, ou pelo menos, ter os insumos e a participação muito ativa deste grupo de trabalho. Refira-se que, mais uma vez, que nesta fase que é ex ante, é uma fase que se deve procurar ver também o tal controle social para a participação, que depois existirá na consulta pública e na audiência pública, mas que pode ser já numa fase tarde, não é que não possa sempre ser, não seja válida, mas terá já sempre algum escopo limitado. Nesta fase é que, de facto, parte do trabalho do ponto de vista da concepção das normas de referência pode ser desenvolvido. Mas, como a Cátia disse muito bem, cada tema é seu tema e neste levantamento de informações, por exemplo, as normas que há pouco foi referido e que eu citarei mais à frente, as normas de referência, de prestação de serviço,
a grande maioria, uma parte significativa das agências reguladoras tem trabalho feito, experimentado com vários anos, e portanto não quer dizer que o trabalho não possa ser sempre aprimorado e possa ser sempre ajustado, até porque o trabalho, muito deste trabalho foi desenvolvido num contexto local ou regional, e a norma de referência terá, pelo menos as normas de referência afirmativas, que já falarei à frente, terão todas têm um âmbito nacional, mas terão um âmbito de aplicação plena por parte das agências reguladoras, e portanto é importante beber destes insumos e de trabalho feito no passado. A fase 2 é uma fase já interna à ANA, portanto de levar a minuta da norma de referência primeiro ao diretor, que é responsável por a relação do serviço de saneamento da própria ANA, a apresentação. Depois de haver esta apresentação e esta aprovação, vai-se para a fase de análise de impacto regulatório, onde são comparadas a alternativa da norma de referência que é proposta para outras alternativas, e a alternativa até no limite de não fazer a norma, que será depois sujeita a uma análise jurídica, que depois será sujeita a consulta pública e a audiência pública. No meu entendimento, eu julgo que depois, a partir da audiência pública, o grupo de trabalho poderia novamente dar um parecer, obviamente que será sempre um parecer não vinculativo, será sempre opinativo, mas previamente à decisão que depois será tomada pela ANA, e em particular pela diretoria colegiada da ANA, antes da sua publicação. É importante terem atenção que esta elaboração da minuta na norma de referência não pressupõe necessariamente a elaboração de um documento único definitivo, isto é, deve ser uma minuta norma de referência que deve à partida, até porque a análise de impacto regulatório é feita posteriormente, ter diferentes alternativas e diferentes hipóteses que poderão ter vantagens e desvantagens, e que depois será a própria análise de impacto regulatório que quantificará, do ponto de vista numérico, os benefícios e os custos que a implementação dessa norma terá. Porque senão o que poderia acontecer era de facto, na análise de impacto regulatório, na análise de diferentes alternativas, ter que voltar ao processo inicial e com isso atrasar a execução do próprio desenvolvimento do normativo. Depois, numa terceira fase, então, da implementação e acompanhamento, mais uma vez aqui a questão da implementação e acompanhamento não é propriamente a avaliação se a agência reguladora está a cumprir, não está a cumprir, isso são outras temáticas, é no sentido de fazer uma avaliação ex post do mérito dessa norma de referência e averiguar e avaliar se há necessidade ou não de reajustar ou de aprimorar essa norma de referência. Obviamente que esta implementação e acompanhamento é um processo que deve ser longo, portanto não pode ser 6 meses, 9 meses, a não ser que a norma tivesse problemas bastante graves, portanto deve-se estar algum tempo para a sua implementação, mas é um trabalho que é tão importante ou uma fase que é tão importante como as restantes, e em qualquer agência reguladora, em qualquer local do mundo, ou em qualquer agência administrativa, é normal que os normativos que são desenvolvidos, sobretudo quando são desenvolvidos pela primeira vez, não sejam perfeitos, e muitas vezes a própria sociedade e a própria realidade se altera e, portanto, há necessidade de fazer estes ajustes. Pode valer a pena pensar se o eventual grupo de trabalho se possa ou não participar também depois na fase 3. Poderá ser complicado pela questão do prazo e do tempo serem os mesmos intervenientes, mas de qualquer forma a fase 3 deve também ter algum controle social e deve também ser participada. Obviamente que, mais uma vez, do ponto de vista legal e da competência jurídica sobre esta temática, cabe à ANA, em último lugar, mas a ANA deve procurar corresponsabilizar e envolver os atores-chave para este trabalho. Bem, passando para a categorização das normas de referência, nós podemos classificar ou categorizar as normas de referência em 3 tipos
diferentes, ou se quisermos em 3 níveis, pensando até do ponto de vista do nível administrativo do Brasil, pensarmos no nível de cima para baixo. Um primeiro nível que normalmente se chama normatização afirmativa, isto é, a ANA é responsável pela elaboração da norma de referência e estabelece taxativamente regulamentação de referência para as agências reguladoras internacionais, que elas têm que respeitar, e há normas em que isso poderá ou que fará sentido que seja dessa forma, como por exemplo a norma da governança regulatória, mas não significando obviamente que para a sua elaboração não existe o controle social e a participação das agências, obviamente que sim. Existirão normas que incluem-se no grupo da chamada normatização complementar, em que a ANA estabelecerá de forma genérica a regulamentação sobre as condições de prestação de serviços de saneamento, devendo as agências reguladoras infranacionais complementarem a norma de referência de acordo com estas regras gerais definidas pela ANA e ajustá-las às realidades locais e regionais, e, portanto, designadamente podendo ser mais exigente ou podendo alterar determinados aspectos do seu conteúdo. E depois um terceiro nível, intitulado de normatização específica, em que a ANA não terá qualquer interferência, cabendo às agências reguladoras internacionais posicionarem em norma questões particulares dos serviços de abastecimento de água e do esgotamento sanitário de âmbito local, e eventualmente estabelecidas em legislação do Estado ou município, desde que apresente razoabilidade técnica, económica ou financeira e não extrapole a competência do próprio ente regulador. Portanto, a normatização afirmativa são regras que são estabelecidas a nível federal, portanto a nível nacional, e que têm que ser respeitadas sem qualquer intervenção do ponto de vista da sua implementação por parte das agências internacionais. A normatização complementar, a ANA define os aspectos gerais, pode definir metas mínimas, por exemplo, mas depois o detalhe, a especificidade é da responsabilidade das agências internacionais e, no caso de normatização específica, toda esta responsabilidade pertence às agências, da sua elaboração pertence às agências infranacionais. Não será possível estabelecer uma regra geral aplicável a todas as normas, mas acredita-se que é possível utilizar uma só metodologia dentro do mesmo grupo de normas. O grupo de normas de referência, como foi estabelecido, portanto, está dividido em quatro grandes grupos, portanto, regulação técnica, regulação económica, regulação contratual e demais aspectos, e acredita-se que a metodologia utilizada, por exemplo, na regulação técnica dentro da construção das normas das condições gerais da prestação de serviços, enquadrada como regulação técnica, pode ser utilizada na construção de normas de padrões de qualidade e de eficiência. Percorrendo apenas como exemplo algumas normas de referência, para um pouco os insumos que a ABAR procura dar à ANA nestes contributos para a sua elaboração como exemplo. Por exemplo, para as normas de condições de prestação de serviço, indicadores de metas, administração e avaliação de metas, governança regulatória, tarifas versus capacidade de pagamento e contratos, fazer alguns comentários. Por exemplo, o caso da norma de referência das condições da prestação de serviço, claramente nós estamos no âmbito de uma normatização complementar, em que pode haver princípios básicos desenvolvidos pela ANA, a nível nacional, mas que depois as particularidades que têm a ver com as especificidades da prestação de serviço a nível local e regional devem ser definidas pelas próprias agências infranacionais. E, por exemplo, neste escopo, obviamente que haverá outras entidades que têm resoluções para este normativo, mas alguns exemplos, por exemplo, o caso da ARCEF, da ARCEF de Minas Gerais, da ARCE, da ARIS de Santa Catarina, da ARCE PCJ, da ARCEC, da ARCEBAN, peço desculpa por não citar outros casos em que existe, têm documentos normativos que são contributos, eu diria, de um grande percentual do normativo que se pretende, ou que a ANA pretenderá para a utilização, para esta temática. Portanto, no nosso entendimento, ou no meu entendimento, e penso que no entendimento também da Câmara Técnica de Saneamento da ABAR,
fará todo o sentido que, na elaboração desta norma de referência, o primeiro trabalho seja precisamente de compilar e analisar os normativos que existem a nível local e regional ou estadual, e, sobretudo, falar com os reguladores, porque, naturalmente, os reguladores, quando implementam estes normativos na prática, têm perfeita conscientização de que haverá aspectos que poderão ser melhorados e que, possivelmente, se fizessem novamente a norma, algumas já são segundas ou terceiras versões, mas se tornassem a fazer uma norma, poderiam, pelo amadurecimento da sua implementação e também pela própria evolução da prestação de serviços, fazer alterações. E, portanto, no entendimento da AVAR, não fará qualquer sentido que todo este conhecimento acumulado não possa ser absorvido e não possa ser utilizado por parte da ANA e no escopo ou na esfera do grupo de trabalho poderá ser o local apropriado precisamente para haver este trabalho conjunto de desenvolvimento desta norma específica. Para dar outros exemplos, por exemplo, para normas de referência, indicadores e metas, existem menos agências reguladoras com resoluções, com normativos, mas ainda assim existem várias. Eu também só cito 3 exemplos, existirão outras, por exemplo, o caso da Áreas, o caso da AGR Tubarão, para citar uma agência municipal, e o caso da ARCE no Ceará, em que tem normativos de referência para indicadores e metas e que, mais uma vez, poderão ser e deverão ser utilizados e, portanto, aproveitada a experiência e o trabalho feito por parte da ANA na elaboração da minuta na elaboração da minuta da norma de referência. Mais uma vez, estamos num caso de normatização complementar. Este é o exemplo típico em que haverá aspectos que poderão ser definidos de forma igual para o país inteiro, mas definir, por exemplo, indicadores adicionais que se adaptam à realidade e necessidades locais, definição de metas específicas e ajustadas à realidade da região, o detalhamento da forma de fiscalização, são claramente aspectos que têm natureza local, regional ou estadual e que fazem todo sentido que depois possam ser complementados em normatização complementar desenvolvida pelas agências reguladoras internacionais de saneamento. E, portanto, este é também mais um exemplo em que isso acontece. Um exemplo distinto de normatização afirmativa e que também é consensual, ou pelo menos relativamente consensual, dentro ou pelo menos quando foi discutido com a Câmara Técnica de Saneamento da AVAR, diz respeito à norma de referência de governança regulatória. Todos nós, ou todos vocês, podem pensar, bem, mas quem é que vai estabelecer as normas de governança, como é que nós vamos funcionar, os requisitos que temos de ter são realidades que têm particularidades locais e têm particularidades regionais e estaduais e com alguns componentes com um grande conteúdo político, mas é precisamente por essa razão que se entende que este é um tipo dos normativos que deve ser normatização afirmativa e deve ser feito na sua plenitude, com a participação e com a ajuda dos atores-chave, em particular da AVAR e das agências reguladoras, mas pela ANA. Porquê? Porque, naturalmente, a nível local e regional será mais difícil a sua própria aprovação. Como todos sabem, existe a Lei das Agências Federais, que tem vários insumos e contributos muito relevantes. A minha proposta vai muito em parte substancial desse conteúdo, que depois tem que ser adaptado, obviamente, às realidades estaduais e intermunicipais e municipais, mas, de qualquer forma, em termos de conteúdos, não se poderá fugir muito dos princípios de governança que as agências devem ter, dos próprios mecanismos que esse exercício de governança implicam, da gestão de riscos, de um aumento da transparência, da participação da sociedade e, sobretudo, de uma questão que é sempre bastante controversa, mas que é importante, a questão da nomeação dos diretores e dos dirigentes.
E, portanto, se entende, e a própria ABAR também assim o entende, que este é um determinado aspecto que não se deve julgar ou legislar em causa própria e, portanto, que haveria benefícios se fosse, o normativo fosse do tipo afirmativo, ainda que com a constituição do grupo de trabalho e com a participação das agências reguladoras e também, obviamente, das entidades titulares, para dar insumos e contributos na elaboração desta norma, que, como veremos, é uma das normas prioritárias e que se reveste da maior importância, ainda sendo, também como todos reconhecemos, das mais complicadas e difíceis de implementar. Outros exemplos também relativamente por exemplo, a normas de referência de tarifas versus capacidade de pagamento, mais uma norma em que podem ser definidos princípios a nível nacional, mas há questões a nível local. Basta, por exemplo, pensar na renda, que tem uma variação muito grande pelos vários estados e pelas várias regiões no país, e, portanto, não se podia... não é um tipo de norma que nunca poderia ser afirmativa, porque há questões que são aplicadas no Estado de São Paulo que não podem ser aplicadas no Estado do Acre da mesma forma, ou no Estado do Ceará, ou outro Estado qualquer do país. E, portanto, essas especificidades têm que ser definidas a nível estadual, regional ou local, e, portanto, é mais uma das normas que será de normatização do tipo complementar, em que poderá haver um conjunto de aspectos que são bons de regular e de haver alguma coerência, haver alguma estandardização, homogeneização a nível nacional, mas que outros carecem ou que devem ser implementados pelas relações internacionais. Eu dou-vos alguns exemplos, por exemplo, a questão da classificação de usuários ou da estrutura essencial dos tarifários, são questões que o facto de poderem ser ou ficarem a livre arbítrio de cada prestador ou de cada agência reguladora, gera um conjunto muito diverso de categorizações e de classificações que depois não são bons do ponto de vista prático para efetuar comparações, benchmarkings, etc. Eu cito-vos que antes de 2009 e no caso português da ERASAR, na altura ainda se chamava IRAR, fazer uma primeira norma de referência, nós chamávamos de recomendação para as tarifas, nós tínhamos em Portugal mais de 200 tipos diferentes de usuários. Hoje existem 2, que são residenciais e não residenciais, e pode haver um terceiro, que é para os usuários públicos ou de entidades sem fins lucrativos, portanto, ONGs ou entidades especiais. E passámos de 200 e tal para 3, no máximo, ou para 2, na maior parte das situações, e isso foi muito bom do ponto de vista de comparação, de transparência, de comunicação, e são questões que, no meu entendimento, e penso também no entendimento da grande maioria de nós, ou de todos nós, fará sentido poder haver alguma uniformização a nível nacional. Pensando depois em termos, por exemplo, do próprio modelo de subsídio ou da definição do limite de capacidade para pagar, isso é altamente variável em função da região, portanto não faz sentido ou não é possível sequer ser estabelecida a nível nacional, pelo menos com efetividade. Por último, também, uma norma de referência bastante importante, sobretudo com a publicação da nova lei de saneamento e, de certa forma, com a orientação da política pública do governo atual para o setor do saneamento, em que se pretende muito a participação do setor privado e existe aquilo que se pode chamar uma contratualização do setor, isto é, queremos que os serviços sejam prestados ou sejam regulados por contratos, os contratos têm direitos e obrigações estabelecidos, complementam as agências reguladoras, não substituem as agências reguladoras, mas complementam, têm vantagens, mas os contratos também, como todos sabemos, são sempre imperfeitos e incompletos e, portanto, carecem sempre de uma mão invisível, que é a agência reguladora, para complementar esses contratos. No entanto,
dado o avolumar de crescimento de número de contratos com os prestadores, com a substituição progressiva ou com caráter mais imediato dos contratos-programas, há também alguma necessidade de existir normatização neste domínio. E há aspectos que faz sentido que todos os contratos no país devam conter, a nível de conteúdo, a nível de diversas matérias que fazem parte desses contratos e que podem ser objeto de normatização ou devem ser objeto de normatização afirmativa. Até, como por exemplo, basta referir as questões por exemplo, das metas a nível da administração, que são estabelecidas por lei e, portanto, nem sequer são questões que são estabelecidas pelo próprio regulador, pelo menos as relativas à universalização e ao acesso aos serviços. Mas existem outros conteúdos do contrato que, mais uma vez, também podem ser sujeitos ou devem ser sujeitos à normatização complementar, porque são aspectos normativos que têm um caráter muito aplicado às características locais e regionais, ou mesmo, muitas vezes, ao próprio projeto. Por exemplo, dos princípios que existe, ou que é o objetivo de realização, é uma norma de referência sobre matriz de riscos. A matriz de risco é uma peça essencial num contrato, é um dos anexos mais importantes de qualquer contrato, mas é muito difícil estandardizar riscos num contrato. Nós podemos ter princípios globais, podemos ter riscos que podemos alocar, afetar a uma determinada parte pública ou parte privada, ou parte pública, mas não entidade titular, entidade prestadora, mas não há projetos iguais. E como não há projetos iguais, dificilmente nós conseguimos ter uma matriz de riscos uniforme para todo o país. Portanto, é mais um exemplo que poderá ou que deverá ser sujeito, no meu entendimento, à normatização complementar. Bem, quanto à velocidade de implementação das normas, há uma estimativa no primeiro balanço da edição de 74 normas de referência, 13 normas principais e depois um conjunto de normas derivadas. Possivelmente existem outras, mas existem algumas matérias importantes que não estão incluídas nestes normativos, incluídos nos tais 4 componentes ou 4 grupos principais de regulação técnica, regulação económica, regulação contratual e demais aspectos, para os 4 componentes do saneamento básico, seja para o abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e manejo e drenagem de águas pluviais urbanas. A edição e a velocidade com que estas normas vão ser implementadas tem algumas restrições. E tem, desde logo, as restrições do ponto de vista legal, isto é, a edição das normas por parte da ANA está condicionada, segundo a própria Agência Nacional, aos seguintes fatores. A própria Agência Nacional e fatores que são conhecidos, ou razões que são conhecidas de todos nós. Por um lado, desde logo, pelas próprias diretrizes para a atuação da ANA e objetivos da diretriz da política de saneamento, dadas pela nova lei de saneamento. A prazos legais, portanto, eu diria que será o critério eventualmente mais urgente. Percepção também a partir das reuniões com os vários atores, aquilo que consideram importante, e a ABAR tem dado bons contributos nesse domínio, que falaremos a seguir, por vários estudos que fez no passado, de identificação de quais os temas e quais as normas de referência que deveriam ser priorizadas, e também pela própria capacidade operacional da ANA, que, como é normal, numa agência que não tinha estas competências tão vastas, ganhá-las naturalmente tem um período de adaptação e até de contratação de pessoal, etc., que requer o seu tempo. Por outro lado, também é importante realçar que as próprias agências reguladoras internacionais têm também diversos fatores que condicionam a edição das normas e a implementação das normas. Há alguns fatores que eu diria que são mais fatores endógenos, fatores relacionados com a própria capacitação técnica, com os recursos existentes, com a própria transparência, etc. Mas também fatores exógenos que não dependem dos próprios
das próprias agências ou dos próprios diretores e técnicos das agências, como, por exemplo, a necessidade de existir alteração legislativa, que tem os seus trâmites normais e legais que têm que ser respeitados, a não coincidência de mandatos, portanto, por exemplo, a primeira norma será a norma de governança regulatória, que naturalmente colocará regras neste escopo, mas que não terão efeito retroativo, portanto não tem efeito para trás, e portanto serão só para o futuro, e portanto os atuais mandatos terão que ser cumpridos. A realização de concursos públicos, que tem as regras que todos nós conhecemos, e também o próprio descongestionamento de recursos que é necessário fazer, em que uma parte, se não a grande maioria das agências reguladoras, não dispõe e terá que ser munido para poder fazer. E, portanto, todos estes aspectos, naturalmente, que irão condicionar a agenda regulatória da ANA e o próprio ritmo e velocidade com que as agências reguladoras irão, ou que as normas de referência irão ser desenvolvidas e que depois as agências reguladoras internacionais irão implementar. É algo que não sei se está previsto e propriamente não foi discutido nem com a própria ABAR na elaboração destes documentos, mas eu não colocaria de lado a possibilidade de haver normas que, pelo seu conteúdo, tivessem até um período de teste e, portanto, tivessem um período em que pudesse ser implementado, mas fosse uma espécie de pilotos que depois pudesse avaliar e até, eventualmente, alterar o seu conteúdo se assim se justificasse. Uma má norma pode ser, uma norma ruim pode ser pior que uma não norma e, portanto, é preciso ter algum cuidado. Obviamente que todos os trâmites processuais da elaboração dessas normas contribuirão para que essa possibilidade seja muito reduzida ou não exista, mas pode acontecer e terá sempre que se colocar essa possibilidade. Desta forma, diante do produto relativo à velocidade das normas, sugere-se que a ABAR e as suas filiadas realizem segundas ações, portanto, formalizar junto à ANA a urgente necessidade da edição da norma de referência de governança regulatória, no sentido que as agências reguladoras internacionais possam adaptar os seus desenhos de estrutura, portanto, é aquela que é mais difícil, mas que também é mais importante precisamente para os desafios que a agência enfrenta. Orientar as suas filiadas a realizarem a própria autoavaliação, com base em checklist desenvolvido pelo próprio grupo técnico da ABAR, responsável pela interface com a ANA, e com base na lei federal das agências, no sentido que sejam identificadas eventuais práticas não aderentes à boa governança regulatória. Estruturar a campanha de esclarecimento a prefeitos, eleitos e governadores quanto às regras de governança regulatória emanadas pela ANA, tão logo que seja lançada. Obviamente, estamos num período pré-eleitoral de eleições, mas será algo que será importante fazer logo no início do ano 2021. E também o apoio na elaboração da minuta na proposta da norma de referência pela ANA no contexto do grupo de trabalho, do qual a ABAR deverá ser membro, conforme previsto na própria lei, a sua Constituição, ainda que de uma forma não obrigatória. É importante, isso foi um dos aspectos que foram muito debatidos nas reuniões com o grupo, com a Comissão de Saneamento, com o grupo, na ABAR, é que todas estas normas, naturalmente, que vão ser implementadas e vão ser produzidas pela ANA. E, portanto, a ABAR, ou os seus afiliados, têm que ter uma atitude muito proativa de participarem no sentido de poderem dar a sua opinião, os seus insumos, os seus contributos para documentos que mais tarde vão ser eles próprios que os vão ter que implementar. E, portanto, a ABAR não deve ter uma atitude reativa, mas deve ter uma atitude proativa, no sentido de apoiar a ANA na elaboração destas minutas. Obviamente que a ANA terá consultores, terá os seus grupos internos, consultará outras entidades, mas, em particular, aquilo que eu chamo de atores-chave e que considerem em específico as agências reguladoras e as entidades titulares, ainda que assumindo que as entidades titulares, por questões de natureza mais de conteúdo
e de capacitação técnica possam dar menos contributos, a ABAR, em particular, tem aqui uma responsabilidade acrescida de ajudar a ANA neste desidrato. Por último, quanto à hierarquização das normas de referência, o trabalho que aqui foi feito foi, de certa forma, avaliar e sistematizar os trabalhos que tinham sido feitos no passado, relembrar que a ABAR promoveu em julho de 2020 uma pesquisa acerca das expectativas das suas filiadas quanto às normas de referência a serem editadas pela ANA. Para tanto, foram ouvidas 29 agências reguladoras inframunicipais, sendo 18 estaduais, 6 municipais e 5 consorciadas. Desculpa. Ok. Obteve, em termos de priorização, os seguintes resultados. E, portanto, em primeiro lugar, em termos das normas de referência e das temáticas mais relevantes, com mais votos, apareceu as metas de organização de serviços públicos de saneamento básico, portanto, que naturalmente, por razões óbvias, é de facto muitíssimo importante, com 22 votos. Depois, a padronização dos instrumentos negociais da prestação de serviços, com 21 votos. Os padrões de qualidade e eficiência na prestação e na manutenção e na operação do sistema de saneamento básico, com 20 votos. A regulação tarifária, com 20 votos também. O sistema de avaliação do cumprimento das metas de ampliação da universalização, com 20 votos, e a governança das entidades reguladoras, com 19 votos. Portanto, está um pouco a ideia, relativamente ao conjunto de normas de referência previstas, quais eram as prioridades que as agências que participaram neste estudo acharam como mais relevantes. Foi também questionado às agências acerca de quais as normas apresentariam maior fragilidades e maiores potencialidades, sendo solicitado a cada agência escolhesse os máximos para as 5 normas, portanto, aquelas que tinham mais fragilidades ou mais potencialidades. No caso das fragilidades, foram reconhecidas a metodologia para o cálculo das indemnizações devido em razão dos investimentos realizados e não amortizados ou depreciados, critérios para a contabilidade regulatória, padronização dos instrumentos negociais da prestação de serviços públicos de saneamento básico, redução progressiva e controle de perda de água e governança das entidades reguladoras. E, como potencialidades, padrões de qualidade e eficiência na prestação, regulação tarifária, governança das entidades reguladoras. Reparem que esta aparece nos dois lados, portanto, significa que não há muito consenso. Sistema de avaliação do cumprimento das metas de ampliação e universalização, e depois os outros incisos com 12 votos cada um, mas sendo estas, ou 3 incisos com 12 votos cada um, sendo estas as mais importantes. Outros estudos também importantes, também relevantes salientar, em particular uma tese ou um trabalho de MBA, Ensinamento Ambiental, da FESC, desenvolvida por o engenheiro Roberto Cavalcante e orientada pelo excelentíssimo Dr. Alceu Galvão Júnior, que penso que está presente, em que foram também hierarquizadas as diferentes normas de referência em diferentes perspectivas das agências reguladoras, dos prestadores de serviços e demais categorias, e chegaram-se às conclusões em que o caso da norma de referência de governanças regulatórias tinha uma prioridade alta para todos os stakeholders, para todos os interessados, a regulação tarifária também, as perdas de água e os padrões de qualidade e eficiência na prestação dos serviços como os mais prioritários. Seguindo depois dos critérios para a contabilidade regulatória, a padronização dos instrumentos negociais, de prestação de serviços e metodologia do cálculo de indemnizações. Obviamente que todas estas
avaliações do ponto de vista de qual é a priorização tem sempre muito a ver com o interveniente e com a pessoa ou com a entidade que está a responder, mas existem de facto algumas temáticas que se pretende ou que se consegue aferir como mais relevantes. Também importante, e até no seguimento da própria, do já apontado atrás, é importante verificar quais é que são os prazos legais e, portanto, isso serão normas de referência que terão que ser naturalmente priorizadas, em que, por exemplo, temos o caso da adequação dos contratos às metas de universalização, que tem como prazo 31 de março de 2022, mas temos também outras, como, por exemplo, da capacidade económico-financeira da contratada, da regulamentação relativamente aos planos municipais de saneamento básico e também do acesso de recursos à União, que naturalmente é um aspecto importante. De qualquer forma, o prazo de maior referência para o setor é o 31 de março de 2022, pensamos que ainda falta algum tempo, mas ele está já aí, portanto estamos a um ano e 6 meses praticamente, e refere que os contratos de prestação de serviços de público de saneamento básico deverão definir metas de universalização que já são conhecidas e automaticamente este disposto tem implicações num conjunto de normativos relacionados com o conteúdo dos contratos, normativos relacionados com as metas, entre outros que terão que ser respeitados. Também se analisou, ainda neste escopo, e tendo em consideração as declarações públicas dos responsáveis ou dos técnicos da ANA em eventos, designadamente da superintendência responsável por estas temáticas e também dos seus diretores, o diretora-presidente ou do seu diretor, em que foi feito um conjunto de afirmações e de intenções da ANA relativamente a estas matérias, em que, por exemplo, sobre a agenda relatória, que a agenda relatória, que está agora em discussão pública, selecionará os principais pontos que trarão impactos nos próximos 2 anos, que a relação com as agências reguladoras, que é necessário existir uma parceria entre a ANA e as agências infranacionais com o intuito de relacionar trabalho em colaboração, portanto, que há agências amadurecidas com elaboração de normas bastante desenvolvidas e que a ANA quer aprender com estas boas experiências, trabalhando também para que as outras agências evoluam, que a ANA tem o intuito de elaborar normas claras e definitivas, respeitando as peculiaridades de cada região e de cada agência, que a ANA deve elaborar um conjunto de normas de referência sem tomar o lugar das agências reguladoras. Também sobre a priorização das normas de referência, aquilo que é salientado pelos seus responsáveis, pelos seus técnicos, que as normas de referência que regem as agências federais devem, de forma gradual, serem replicadas para as agências subnacionais, em particular a da governança regulatória ou das agências de regulação federais, que as normas legais, cujos prazos já estão estabelecidos, terão prioridade nesse processo e devem ser elaboradas de forma progressiva e que as prioridades da ANA no planejamento e elaboração das normas de referência serão definidas na agenda regulatória e serão direcionadas pelo diálogo com as agências reguladoras e representantes dos municípios. E, portanto, foram, de certa forma, tendo em consideração, por um lado, os estudos que a ABAR desenvolveu, outros estudos académicos que foram desenvolvidos e também as próprias afirmações e intenções da ANA, declaradas, pelo menos publicamente, pelos seus responsáveis, que também se procedeu à hierarquização das normas de referência por parte da ABAR e que foram citadas ou enumeradas aquelas consideradas principais. Neste momento, antes de entrar um pouco também nas notas finais, ou dentro das notas finais, dizer que a agenda relatória está em consulta pública, que é uma oportunidade para a ABAR também, mais uma vez, expor e transmitir as suas opiniões de como é que esta agenda regulatória deve avançar. É preciso salientar que, salientando pela análise prévia que eu fiz
da própria agenda relatória, que há diversas matérias em que a opinião da ABAR eu diria que muitas matérias até, em que é relativamente consensual com o que está disposto na agenda relatória. De qualquer forma, no meu entendimento, é uma boa, ou é mais uma oportunidade, eu diria que é uma boa oportunidade, mas é mais uma oportunidade para a ABAR se pronunciar sobre estas matérias. No meu entendimento, a questão mais complicada se deve à parte processual, que é aquela que tem que ficar resolvida ou consensualizada, reparemos, mais rapidamente, de todo o processo, como é que as restantes normas de referência vão ser estabelecidas, mas eu penso que a proposta da ABAR é relativamente equilibrada e que explicada e que discutida de uma forma proativa com a ANA se pode chegar a uma solução que seja igual ou muito próxima daquela que a ABAR preconiza. Último slide, já estou quase aqui com uma hora de tempo. Refira-se, pronto, só salientar que a ABAR, enquanto a Associação Brasileira de Ciências Reguladoras, na defesa dos interesses associados e da qualidade da regulação, deve ter um papel muito ativo em todas estas matérias relacionadas com o saneamento. Portanto, estamos obviamente a falar, a ABAR tem outros serviços que têm afiliados em termos das suas agências reguladoras, mas aqui em concreto estamos a falar de saneamento. E em particular com a nova lei de saneamento, que naturalmente influencia ou determina a regulação e fiscalização do serviço de saneamento. É importante que este papel seja feito desde o início, porque depois mais à frente é mais complicado. A agenda relatória da ANA, determinada pelo novo enquadramento legal, e em particular na construção e elaboração das normas de referência, constitui um dos assuntos de maior relevância para o futuro da regulação do serviço de saneamento, na qual a ABAR deverá participar, fornecer insumos e ter um papel ativo e preponderante. Eu diria que ter um papel, mais que ter um papel ativo, tem que ter um papel proativo, que é diferente. O papel ativo é um papel de colaboração, o papel proativo é um papel de ter iniciativa e de procurar contribuir de uma forma mais proativa, de uma forma mais incisiva relativamente aos temas que naturalmente considera importantes e decisivos para o futuro da regulação do serviço de saneamento e, em particular, para a atividade das agências infranacionais. Com isto termino a minha apresentação. Mais uma vez agradecer o convite, a confiança da ABAR, cumprimentar os amigos e pôr-me à vossa disposição para discussão, comentários, questões que queiram fazer. Terei todo o gosto de procurar responder ou dar a minha opinião nesta sessão, ou se não for possível pelo horário, pela hora, naturalmente mais tarde, com todo o gosto, por e-mail, cujo contato está na tela e que muitos de vocês também já o possuem. Muito obrigado. Rui, muito obrigado pela opção. Você quer falar primeiro, Kátia? Não, pode ficar à vontade, Renato. Bom, na verdade, esse trabalho do Rui serviu, assim, quando começou toda a discussão da lei, desde muito tempo, e principalmente esta fase final, aí, a gente tinha todas essas perguntas o tempo todo, né? Mas como é que a gente vai participar? Né? Qual é que vai ser, como é que a gente vai garantir a discricionariedade das agências? Como é que a gente vai colocar tanta norma de uma vez só? Então, assim, todas essas discussões que o Rui colocou aí, essa tentativa de responder esses questionamentos que foram feitos ao longo de todo o processo, né? Eu queria aproveitar esse espaço aqui até para explicar um pouquinho o que a gente está fazendo, esse grupo que a Kátia comentou, que o Rui comentou. Nós temos um webinar dia 14, já vou convidar vocês antecipadamente aqui, embora vá ser divulgado, onde a gente vai trazer essas nossas reflexões em relação, especificamente agora em relação à agenda, em relação à hierarquização que a Ana está propondo, né? Nós temos algumas, não vou chamar de divergências, mas visões diferentes sobre como ela deve ser feita, e a gente vai trazer isso para apresentar para as agências, para que a gente possa discutir, definir um consenso para fazer a contribuição para a Ana de uma maneira mais, vamos chamar de uniforme, né? Assim, se é que isso é possível, com todas essas diferenças que existem. Então, assim, esse é um trabalho que a gente vai fazer, com certeza.
e então nós convidamos já todos antecipadamente, embora vocês recebam ainda um convite. Eu queria só também aproveitar para cumprimentar, tem um grande amigo meu que está aqui, que é o Janilson, que não é de uma agência, mas é um cara com quem eu convivo muito tempo. Janilson, seja bem-vindo aí. Nós temos uma série de perguntas aqui, você quer começar a fazer, Kátia? A gente pode também, como a gente tem um tempinho, de repente até abrir para que as pessoas façam a pergunta diretamente para o Rui. Não são muitas, eu tenho aqui 5 ou 6 questões. Se você estiver de acordo, acho que a gente pode de repente até abrir. E não esquecer, já ia esquecer aqui, de pedir para vocês responderem a pesquisa da ABAR para a gente. O link está ali no chat, que é bem importante para que a gente possa avaliar aí e melhorar no trabalho da ABAR. Então, assim, eu tenho 6 questões aqui que eu anotei. Não sei, aí eu vou passar para a Kátia e depois a gente pode decidir se a gente faz a pergunta ou se abre para fazer a questão. Eu acho bem interessante, já que a gente tem um tempinho aí, e assim, pedindo o apoio das pessoas para que sejam bem rápidas na pergunta, diretas, assim, a gente pode abrir o microfone sim para elas fazerem. Acho que o primeiro a perguntar foi o Gabriel Dolabella. Vou abrir aqui o microfone para você. Ver se o pessoal do apoio administrativo aí da ABAR consegue me ajudar a abrir o microfone dele também. Pode compartilhar aqui do Ripão. Então, assim, eu acho que a gente mesmo pode liberar, que às vezes a gente não acha fácil aqui, todo mundo aqui no quadro para liberar, né? Mas aí a própria pessoa pode liberar, eu acredito. O Gabriel fez um comentário, Kátia, dizendo que ele já esteve em Portugal e que lá nós temos muitas contribuições a receber. Ele não fez uma pergunta especificamente, né? Mas depois, até se o Rui puder, eu vou pedir para ele comentar um pouquinho. Lá em Portugal, a gente tem uma agência única para o país inteiro. Existem peculiaridades, lógico, do tamanho do país e tudo, mas de que forma esta centralização que um pouco vai acontecer aqui com a Ana, essa experiência pode contribuir aí para o trabalho da gente, né? Tem uma segunda pergunta da Cristiane, que eu acho que o Rui já respondeu, que era aonde é que se enquadraria a matriz de risco aí nesta classificação entre afirmativas e complementares e específicas que o Rui fez. Eu acho que essa pergunta ele já respondeu ali. Tem uma pergunta do Alonso aqui. O Alonso é o consultor que foi responsável pelo processo Evoluir aí. Seja bem-vindo, Alonso. E ele tem uma questão aqui, acho que ele poderia fazer diretamente para o Rui aí. Valeu, Renato, obrigado. Abri meu microfone aqui. Olá, Kátia. Olá a todos. E professor Rui, foi um prazer, muito boa a sua explanação, é um tema bastante interessante. Como o Renato falou, eu acabei de entregar um projeto para a ABAR também, que ele é numa linha de aprimoramento da maturidade da gestão das agências reguladoras. E aí eu pergunto se haveria algum espaço dentro dessa possibilidade de normas de referência da ANA vir a tratar essa questão de maturidade de gestão, de aprimoramento e melhoria da gestão das agências. Obrigado, prazer. É uma pergunta interessante, mas é uma pergunta que tem duas respostas possíveis, isto é, ou tem dois lados, se quisermos, da mesma moeda. Um lado positivo, que era, de certa forma, a ANA podia, com algumas diretrizes, com o próprio processo de avaliação, poder contribuir e avaliar essa maturidade das agências. Por um lado, isso tem o seu aspecto positivo, por outro lado, tem um aspecto eventualmente menos positivo se essa intrusão na gestão não for proporcional, isto é, se ela for excessiva. E muitas vezes, como se diz, um copo meio cheio, é difícil saber se está mais para um lado ou mais para o outro lado. Eu penso, o meu sentimento, embora não tenha, só a Ana poderá responder de uma forma mais clara, julgo que não será bem esse o objetivo inicial para
da ANA. Obviamente que a ANA tem várias responsabilidades que contribuem para a maturidade da gestão. Tem uma em que particularmente eu estou também envolvido, que é ser responsável pelo próprio plano de capacitação das agências reguladoras no país. Portanto, obviamente que isso é um dos principais aspectos fundamentais para melhorar a gestão e para tornar a gestão mais madura, mais robusta. E também a própria norma de governança regulatória tem impactos significativos ao nível da gestão. E, portanto, eu acho que de forma indireta esse objetivo pode ser alcançado. E eu diria que, no meu entendimento, mas é a minha opinião pessoal, que seria um pouco prematuro a ANA entrar em questões do próprio funcionamento interno da própria agência reguladora. Funcionamento interno do ponto de vista de gestão. A gestão, apesar de tudo, é relativamente discricionária, pode haver diferentes formas com diferentes resultados, e acho que qualquer ANA, as entidades titulares, as entidades externas, têm toda a legitimidade para avaliar os resultados. O processo como se chegam aos resultados já é um pouco mais discutível. Isto fala-se, entrando um bocadinho até na outra questão que foi colocada, é um bocadinho como aos contratos de concessão e os contratos de PPP. Nos interessa avaliar se as metas são cumpridas, os resultados, mas a forma como se lá chega, dentro obviamente daquilo que é aceitável e que está dentro das normas legais e de gestão correntes, é da responsabilidade do prestador ou, se for o caso, da entidade privada. E aqui também é um pouco, acho que o papel da ANA, no meu entendimento, deve ser de colocar diretrizes gerais que procure melhorar a qualidade da regulação como um todo e ter regras relativamente uniformes, naquilo que deve ser relativamente semelhante para todo o país, independentemente do estado, do nível de desenvolvimento, da dimensão, se é local, intermunicipal ou estadual. Eu acho que isso faz sentido. Poderá fazer sentido também saber se o resultado da regulação, se aquilo que eu chamo o impacto da regulação é positivo ou não é positivo, e, portanto, saber se ela está a ter eficácia e efetividade. Eu acho que isso também. Agora, o que se passa no intermédio, eu já tenho mais dificuldades em entender que a ANA possa ter esse papel mais intrusivo. E penso, até por aquilo que os técnicos dizem publicamente, que não é esse o objetivo, nem julgo também que seja o objetivo da própria lei e da própria política nacional de saneamento. Ok, professor, eu agradeço e acho que bastante interessante. Nós corroboro também a sua visão de que seria talvez uma ingerência muito grande da ANA em se introduzir dentro dos processos de gestão, tá certo, das agências. Acho que isso tem muito mais, e tem um aspecto discricionário, tem um aspecto do tipo de agência, da maturidade delas, inclusive, e eu acho que não seria interessante. Ainda que, tá certo, a gente parta de uma lógica de que o processo de gestão leva ao resultado. Se a ANA está interessada em um resultado, se ela está interessada em produzir aquele resultado na ponta, seja para o usuário, para o poder concedente ou para a concessionária, seria muito interessante que esse processo de gestão estivesse azeitado suficientemente para que os resultados pudessem aparecer e dar mais transparência. Uma das responsabilidades da ANA que está contemplada na lei é também produzir documentos de boas práticas nas diferentes áreas. Essa é uma oportunidade, naturalmente, que a ANA com certeza que irá ao longo do tempo desenvolver. Obviamente começará por os temas que serão mais prioritários. Esse obviamente é um tema prioritário, mas poderá começar por temas mais específicos, porque apesar de tudo esse é um tema bastante vasto e portanto não é algo que seja muito objetivo, muito concreto, mas também será uma das oportunidades que a ANA penso que pode dar bons contributos na elaboração desses documentos, desses manuais de boas práticas, estou a chamar manuais, documentos de boas práticas. Aliás, como acontece um pouco até aqui em Portugal com o regulador português, e é usual noutros reguladores, noutras geografias a nível mundial, que sobre temáticas que consideram importantes, vai publicando, vai com a experiência interna e dos prestadores
e depois também com a ajuda de consultores especialistas, vai publicando sobre as diversas temáticas, manuais de boas práticas, que depois acabam por, de alguma forma, não são lei, não são recomendações, não são normas, mas que acabam por ter influência do ponto de vista da sua implementação dessas boas práticas por parte dos prestadores. Obrigado, Alonso. Obrigado, Renato. Obrigado, Kátia. Obrigado, professor. Valeu. Obrigado. Falando nessa questão ainda de interferência ou não, aqui nós temos uma pergunta do Gravina. Gravina, se quiser falar, só liberar seu microfone, por favor. Olá, Rui, boa tarde. Olá, Gravina, tudo bom? Evidente, parabenizar pela sua exposição, excelente, como sempre. Eu fiz uma pergunta aqui bem provocativa e que, para nós, na agência reguladora, tem uma influência muito grande, que é a fiscalização. A fiscalização junto aos prestadores, junto aos contratos que nós temos, e que isso tem sido o grande diferencial de algumas outras agências. Então, eu pergunto como é que fica se a agência, se em nenhum momento a Ana está falando que vai fiscalizar, se essas regras não deveriam contemplar um tipo mínimo de fiscalização. Porque algumas praticam por indicadores, outras praticam por contato direto, as outras por contatos de outra forma de fiscalização. Então, eu queria ouvir de você se não teria necessidade de, já nesse momento, falar alguma coisa dessa padronização de fiscalização. Obrigado. É um prazer, um abraço. Com certeza que sim, mas esta é claramente um típico de norma do tipo complementar, isto é, há conteúdos e princípios mínimos que podem ser regulamentados ou normatizados a nível nacional, portanto fará todo sentido haver uma norma de referência da ANA nesse sentido, mas a questão da fiscalização e da supervisão, se quisermos, da prestação de serviços, tem também muitas particularidades locais, regionais e até associadas às especificidades do próprio projeto. Sobretudo quando estamos a falar de projetos então de PPPs, etc., em que são muito particulares. E, portanto, é um tipo de norma que eu acredito que não seja das mais prioritárias, porque elas todas são quase prioritárias e há aquelas que, por aquilo que foi referido do ponto de vista de impositivo legal e que irão avançar primeiro, mas claramente que essa é daquelas que estou perfeitamente de acordo em tudo o que foi questionado na pergunta, que foi muito bem pertinente, em que deve ser, obviamente, objetivo da ANA no futuro, ter uma norma de referência que permita precisamente ter esse conteúdo mínimo de regras de regulamento que a fiscalização deve obedecer. Obrigado, Rui. Obrigado. Não esqueça de corrigir o quadro lá, hein, Rui? Você colocou a lei 11.445 e é 11.14.026. Muito bem, será corrigido. Nós temos mais uma pergunta aqui, Rui, que é do Rodrigo. O Rodrigo é economista lá da área PCJ também, preocupado aí com os contratos privados. Eu não estou vendo aqui. Acho que você pode abrir seu microfone aí, Rodrigo, e fazer a sua pergunta. Opa, Renato, obrigado. Parabéns ao professor Rui, parabéns aos colegas da VAR, do GT. Belíssimo trabalho, muito bom mesmo. E minha pergunta, Rui, é justamente sobre as normas de referência para contratos, que eu enxergo uma contradição no fato de que o nosso costume aqui é as agências não participarem de nenhuma etapa ou participarem de uma maneira muito lateral das etapas tanto de estruturação dos projetos quanto de modelagem, licitação, toda essa etapa pré-operação. E a gente vai regular contratos, vai ter normas de referência para conteúdo mínimo, matriz de risco, etc. E se a gente não tem justamente por essa contradição, a gente pode receber erros, ter competência para avaliar esses erros, mas esses erros já estão consumados e qualquer atuação nossa para corrigir ou para sancionar
está dentro de um arcabouço jurídico complicado, de um contrato que já foi celebrado, uma licitação que já foi feita, e considerando que essa é a indução que a norma prevê, né, do contrato privado, da prestação privada, então é um movimento que a gente pode esperar muito. Como você enxerga a participação da agência nesse processo anterior da celebração do contrato mesmo, se não seria o caso de avançar para essa etapa? Muito obrigado. O Rui sumiu. Será que ele viu? Não sei te dizer. Vou tomar uma ginginha. Acho que sim. Vamos esperar mais um segundo aí, ver se ele volta, né? Eu queria aproveitar, enquanto o Rui não aparece aqui, né? Eu queria fazer um agradecimento especial aí ao pessoal do grupo que tem trabalhado nessa análise da agenda e de todas as discussões com a Ana aí. A Kátia nominou uma grande parte deles. Não sei se nós falamos todos, mas também tem o Daniel, que não está aí, o Carlos. E assim, eu queria agradecer imensamente, porque assim, eu estou como secretário executivo aí, trabalhei atormentando a vida de todo mundo aí, convidando para fazer reunião um dia atrás do outro, porque era tudo para ontem. Então, assim, é um esforço enorme que foi feito aí. E eu queria agradecer o grupo aí em nome da ABAR, tá? E assim, o trabalho vai continuar, a gente vai precisar agora, mais do que nunca, do apoio de todo mundo para fazer esta visão, para ter esta posição proativa aí que o Rui colocou, né? A gente vai ter que preparar as coisas e se antecipar para quando a Ana abrir lá uma discussão, a gente já ter o material para mandar e tudo. E isso vai exigir a contribuição de todo mundo. Então, assim, que vocês fiquem bem atentos aí aos nossos convites que vão chegar um pouco mais para frente aí, porque é um trabalho enorme que tem que ser feito. O grupo está de parabéns aí pelo esforço, mas a gente vai precisar de mais contribuição. Gente, eu vou tentar fazer um contato com o Rui aqui para ver se a gente descobre o que... Ah, ele tá reiniciando. Você ouviu, Rui, Rodrigo. Do Rodrigo? Ouvi, sim, senhora. Ah, então tá bom. Acabou a pergunta e eu fiquei sem internet. Rodrigo, excelente pergunta. É uma das matérias que eu tenho já há alguns anos referido como uma dos principais gargalos e problemas que a regulação de serviço de saneamento tem no Brasil, porque naturalmente o contrato como se diz muitas vezes, o contrato é sagrado e, portanto, não pode ser alterado e tem que ser respeitado, e é feito à revelia ou fora sem a participação das agências reguladoras. Ora, num momento ou num período em que a participação do setor privado era 4 ou 5 ou 6%, como foi até à data, em que os contratos de programa eram contratos relativamente precários ou não existiam e eram feitos com entidades públicas. Esse problema, apesar de tudo, tinha um impacto relativamente reduzido para a regulação e, consecutivamente, para a prestação de serviços. Com a contratualização do setor e com o número de contratos expectáveis, em particular de participação do setor privado, a regulação contratual conjugada com a regulação por agência, aquilo que muitas vezes se chama regulação híbrida, é algo que é essencial. Em Portugal, portanto, no exemplo português, obviamente por ser português e por conhecer bem desde o seu início, se perguntarem ao regulador qual é que é a área em que ele gasta mais recursos e mais energia, ele diz claramente que é na área da regulação dos contratos. E o regulador aqui participa na fase pré-contratual, isto é, dá parecer sobre as peças de licitação, dá depois parecer sobre a minuta de contrato que vai ser assinado, não dá parecer sobre a adjudicação, a escolha da entidade privada ou da entidade contratante é da responsabilidade da entidade titular, e todas as renegociações, acompanhamento do contrato é feita
anualmente, ou é acompanhado anualmente por parte do regulador. E no Brasil deveria ser feito e tem que ser feito dentro da mesma forma. Obviamente que para se fazer isso é preciso que o regulador possa participar desde o início. Isto é, não é depois do contrato estar assinado, que foi sujeito a uma licitação pública e que tem por trás leis igualmente importantes como aquelas que dão capacidade de atuação às agências reguladoras, que depois ele vai atuar. Eu não quero dar alguns exemplos no Brasil, porque acho que não vale a pena, mas há alguns estados no Brasil em que contratos de grandes de entidades de prestadores importantes, estaduais ou ao nível municipal, que o regulador existe, mas que o regulador praticamente tem uma capacidade pouquíssima influência na regulação, porque o contrato nem sequer prevê a existência do regulador. E, portanto, o próprio contratante, a própria entidade privada, até tem alguma dificuldade ou alguma argumentação para, por exemplo, não disponibilizar informação ou não fornecer informação para a agência reguladora. E, portanto, isto é algo que tem que mudar, é algo que é importante também nas normas de referência ficarem bem registado. A regulação por contrato não substitui de forma alguma a regulação por agência. A regulação por contrato pode ser um bom complemento da regulação por agência. E pode ser aquilo que eu muitas vezes chamo o melhor de dois mundos, ou pode ser o pior de dois mundos. Quando a regulação por agência funciona separada da regulação por contrato, estamos claramente no pior de dois mundos. E eu acho que, em alguns casos no Brasil, é isso que ocorre. Como eu referi, não tem grande impacto porque há pouca... o número de contratos ainda é relativamente reduzido, sobretudo com entidades privadas, mas como todos antevemos, ele irá crescer, portanto, de forma substancial, e, portanto, o impacto será maior, e nessas circunstâncias, de facto, estamos na situação do pior de dois mundos. Se houver coordenação e se o regulador puder participar desde o início, podemos, de facto, estar no melhor dos dois mundos. Isto é, o contrato mitiga, porque ele existe, de certa forma, algum risco regulatório, e é bom para os mercados, é bom para o setor em que isso aconteça, e, por outro lado, a agência reguladora elimina o grande calcanhar daquilo, o grande problema dos contratos, que é serem imperfeitos e incompletos por natureza. É impossível escrever um contrato completo em que nós pomos todos os direitos e as obrigações, todas as condições que vão ocorrer nos próximos 30 anos ou nos próximos 20 anos. Isso é totalmente impossível e, portanto, é sempre preciso ter uma entidade terceira que possa, de facto, complementar e tornar os contratos mais perfeitos e mais completos. Obrigado, Rui. Rui, eu vou fazer, acho que eu vou ter que mudar um pouquinho aqui, como apareceram muitas questões aqui, o nosso tempo correu, aí assim, para que você possa responder aí, se você puder ser um pouquinho mais rápido, para a gente poder contemplar todo mundo aqui, tá? Assim, aumentaram o número de questões aqui para a gente deixar todo mundo contemplado. Renato, eu sugeria, são 13h40, eu sugeria que fizéssemos até às 4 e depois os que eu não responder, que me enviassem por escrito e eu tenho todo o gosto em responder, está bem? Ou via a bar ou diretamente, estou à disposição. Tá, até eu queria só aproveitar assim, que as contribuições podem ser enviadas para assessoria.ctsan@bar.org.br. Tá aqui tá no chat ali o link e eu vou aí assim, ao invés de abrir, eu vou fazer as perguntas que eu acho que a gente pode ganhar um pouquinho de tempo. Desculpa, mas é que assim, para a gente poder contemplar todo mundo aí, né? A Camila fez uma pergunta que assim, os contratos são elaborados pelo poder concedente, no caso municípios ou governos estaduais e governo federal. Nesse sentido, a pergunta dela é: nesse sentido, a ABAR teria pernas para acompanhar os contratos? Não seria caso de as agências regionais cumprirem esse papel? Eu, sinceramente, fiquei com uma dúvida na pergunta da Camila aqui, porque, assim, a princípio, o papel da ABAR não é acompanhar. Se a Camila quiser abrir... Se eu puder esclarecer, falar. Bom, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Camila Seixas, eu represento aqui a Arsai MG. Nossos representantes oficiais são Samuel Barbi e a Luciana Alcobaça.
e eu atualmente integro a gerência de regulação operacional da agência. Ela foi totalmente estruturada para esse novo cenário da ANA, inclusive para a gente ter uma atuação mais presente em relação a essa questão dos contratos. Então, temos especialistas em contratos também nesse setor. A minha pergunta, ela tem um pouco a ver com a pergunta do Rodrigo, porque ele colocou essa questão, não seria o caso das agências estarem mais próximas, né, dos elaboradores dos contratos, e no Brasil a gente sabe que quem modela contratos são o BNDES e a Caixa Econômica, com escritórios de projetos, e empresas de consultoria que apoiam os municípios. No caso de Minas Gerais, a gente tem 853 municípios. Imagina as agências reguladoras acompanharem todos esses processos, né? Então, assim, é um desafio grande que a gente está disposto a assumir. Nesse sentido, a gente enxerga esse papel da ANA bem fundamental na definição dos conteúdos mínimos. Aí eu não sei se, como o Renato já colocou, que essa não é uma função da ABAR, talvez seria, então, aí eu queria perguntar isso para o professor Rui, como que funciona em Portugal, porque, por exemplo, no Brasil, o Brasil é muito grande, são muitos municípios, muitas regiões, para a gente conseguir acompanhar todos esses contratos, é um esforço enorme. Na ARSA-AMG, a gente está disposto a assumir essa missão. Mas não seria o caso, e mais uma pergunta que tem a ver com a questão da gestão das agências. Pelo que parece, a ANA ela não vai funcionar um pouco como uma auditora das agências, até para impedir a existência e o surgimento de agências muito pequenas que não têm condição técnica de atuar de forma satisfatória? Obrigado, Camila, pela pergunta. Posso dar uma sugestão, assim, como a gente tem, acho que em torno de 12 minutos para concluir, de ler todas as perguntas e aí o professor Rui ele faz uma explanação ao final. O que você acha, professor? Faz uma resposta única. Se forem muitas perguntas, eu preferia fazer aquilo que propus, que era respondia, acho que fosse em tempo útil, e depois me enviavam por e-mail, por via da ABAR ou diretamente, como quiserem, e eu tenho todo o gosto em responder e procurarei responder o mais rápido possível. Camila, mais uma vez, tal como o Rodrigo, esse, no meu entendimento, é um ponto-chave para a regulação no futuro, e sobretudo para ela não ser substituída pela regulação por contrato exclusivamente, como acontece em alguns países na Europa, em Espanha, em França, na Alemanha, em que o regulador, obviamente, não é o regulador que vai modelar, não é o regulador que vai fazer as peças de licitação ou o contrato, não é o regulador, mas o regulador pode dar opinião ou parecer sobre essas peças. E o entendimento que existe a nível internacional, em todos os países, eu falo de Portugal, mas posso falar de vários outros países com que trabalho, em que a situação é igual, com uma única diferença, que eu já tive a oportunidade de explicar perante a Câmara Técnica, em que em alguns países o poder dos reguladores é vinculativo. O que é que isso significa? Significa que se o regulador não concordar com determinado aspecto do contrato, pode inviabilizar que o contrato seja feito dessa forma, ou é apenas um parecer consultivo. No caso português em particular, qualquer licitação para uma contratualização vai, na fase, antes de ser lançada a licitação pública, o regulador se pronuncia sobre as peças de licitação e elas não é vinculativo, portanto a entidade titular não tem que respeitar a vontade do regulador, mas tem que justificar quando não aceita as recomendações do regulador. E se não justificar, o contrato é nulo ou anulável e, portanto, o contrato ou a licitação não pode ser desenvolvida. E, portanto, é também um sistema que para mim era aquilo que eu sugeria para o Brasil, é que, independentemente, obviamente que no Estado de Minas Gerais, pela sua dimensão, o trabalho é muito, é maior que os Estados mais pequenos, mas que é fundamental que o regulador participe na fase pré-contratual e depois também na fase contratual, isto é, na fase da pré-contratual, mas da assinatura do contrato, dando parecer quer às peças de licitação, quer depois ao contrato que vai ser assinado entre a entidade titular e o prestador, seja ele público ou seja ele privado. Acho que isso é um ponto chave e determinante para a regulação
e para o papel das agências reguladoras no país que deve ser respeitado. Admito que possa não ser obrigatório, ou seja, que não seja vinculativo, mas esse papel é um papel que eu considero da maior importância. Porque senão, no limite, a agência reguladora não tem capacidade nenhuma de atuação, porque fica completamente limitada e amarrada, entre aspas, ao conteúdo do contrato, que tem a mesma legitimidade de atuação que tem a agência reguladora, do ponto de vista jurídico, porque, obviamente, é baseada também nas leis das licitações, ou das concessões, ou das PPPs, e, portanto, segue todos os trâmites legais e, portanto, está ao mesmo nível daquilo que pode ser determinado por uma lei que cria a agência e que dá competências e responsabilidades à agência. Obrigado, Camila. Até aproveitando, tem um outro produto que o Rui entregou para a BAR também, que é sobre a avaliação da capacidade financeira. E ali o Rui até coloca um tema bem importante, que é esse acompanhamento todo, até por conta de você ter, de repente, um determinado prestador participando de vários licitações e, de repente, a própria capacidade financeira dele, antes de um contrato é possível, depois não é mais. Então, assim, tem alguns temas ali que são bem interessantes também, que vale a pena dar uma olhada para complementar. Obrigado, Camila. Obrigado, Rui. Tem uma pergunta do Marcos André aqui, que ele gostaria de saber se, de alguma forma, a ANA pretende firmar acordo de cooperação ou mesmo descentralizar algo para as agências estaduais por meio de contrato, convênio ou algum outro instrumento. Eu imagino que o Marcos pense em alguma coisa como acontece no setor elétrico, talvez, né? Eu não sei se você tem alguma informação, Rui, sobre essa delegação de função, se isto é uma coisa que você entende. Essa questão, no meu entendimento, não se coloca bem, porque, reparem, a ANA não tem responsabilidade de regulação perante o prestador ou o utilizador final. A ANA tem a capacidade de dar contributos para melhorar a qualidade da regulação no país, mas a regulação, pelo menos com o atual enquadramento jurídico e com a lei de saneamento, a regulação será sempre responsabilidade das agências internacionais. O que a ANA pode fazer é, nas normas de referência, incluir normativos que, porventura, as agências reguladoras possam se enquadrar melhor, achar melhor ou achar pior. E, em determinadas matérias, é normal que possam mesmo existir divergências, porque as diferenças são muito grandes, entre os próprios normativos, se fossem desenvolvidos à escala infranacional. Portanto, a ANA não tem, ou seja, como acontece, por exemplo, e acontece no caso dos recursos hídricos, e acontece no caso da ANEEL para a energia, e nos recursos hídricos, no caso, por exemplo, do Distrito Federal, em que existe uma delegação de poder por parte da ANA, o escopo de atuação da ANA, no caso do serviço de saneamento, é totalmente diferente. No caso do recurso hídrico, a ANA é responsável pela regulação do recurso hídrico. No caso do serviço de saneamento, a ANA não é responsável pela regulação do serviço de saneamento diretamente com os prestadores e com os usuários. Ela pode, pelos seus normativos e pelas suas contribuições a nível nacional, influenciar mais ou menos o cotidiano e o dia-a-dia das agências reguladoras. Agora, nunca vai se relacionar diretamente, a não ser para questões que está previsto por exemplo, de resolução de conflitos e de alguma mediação, conciliação, etc. Aí ela pode atuar, mas não diretamente a regular a tarifa, ou a regular o indicador, ou a regular a fiscalização de uma entidade em particular. Ok. Eu vou fazer mais duas perguntas aqui, Rui. Eu acho que é o que vai ser possível para você responder. O Carlos, só comentando aqui, o Carlos da PCJ colocou aqui que é importante destacar que a ANA somente pode emitir normas de referência sobre itens delegados pela lei e que qualquer atuação ampla e sem base da Lei 14.026 terá um vício de previsão legal. Esse é um comentário que o Carlos fez aqui. Certo, corretíssimo e importante, e que vai um pouco nesse sentido de que ela não pode fazer. Obviamente que há sempre uma área que ela pode intervir, mas como apenas boas práticas, que é na publicação de documentos, etc. Mas isso, as agências acatam se quiserem, se não quiserem não acatam. Não é? Tem uma pergunta do Pedro Pequeno, Rui. Algumas agências relutam em cobrar dos prestadores regulados o atendimento e performance ambiental
e qualidade da água. Não poderia ser uma normatização afirmativa da ANA a obrigação das agências estabelecerem mecanismos para esse tipo de regulação, digamos, indireta? Nós temos sempre um conflito aqui entre o que é função da Anvisa, da CETESB, da agência, e aí acho que a pergunta do Pedro vai um pouco nesta direção. É uma pergunta particular, específica, mas importante e pode ser extrapolada para outras áreas e, no meu entendimento, um dos aspectos que a ANA vai regular dentro da norma de referência da governança regulatória será a autonomia financeira, ou deverá ser a autonomia financeira das agências, isto é, os recursos, como é que ela poderá, portanto, obter, ela não vai dizer se cobra 1% ou 2% ou 2,5%, mas à partida dirá, obviamente o normativo não está feito, mas antecipo que poderá, no meu entendimento, ou poderia fazer, colocar regras gerais relativamente a essa matéria. Mais uma vez, é daquelas que, no meu entendimento também, se calhar alguns de vocês não concordam, que faz sentido a ANA intervir, não quanto ao quantitativo, mas quanto à forma. Isto é, não faz sentido os reguladores cobrarem totalmente de forma diferente para terem a sua autonomia financeira. Portanto, as regras aí é o tipo de regra que deve ser comum, ou faz sentido ter pelo menos os princípios comuns para todas as agências. E esse é um aspecto importante, até porque, como vocês sabem, é mais fácil isso vir de cima, quando digo de cima da Federação ou da União, do que serem os próprios reguladores infranacionais estarem a definir a sua autonomia financeira. Portanto, isso é sempre algo que é complicado, sobretudo pela proximidade que tem com as entidades titulares e com as entidades políticas a nível local ou a nível intermunicipal ou a nível estadual. E esse é um dos benefícios que a ANA neste processo todo pode trazer, que é precisamente em matérias que são difíceis a nível político, a nível local, que para nós técnicos são importantes, mas são difíceis de implementar, que se pode aproveitar um pouco a carona da ANA para poderem ser implementadas. E esta é uma delas. Ok, obrigado. Eu vou fazer essa última pergunta aqui, do Carlos Novaes. Ele falou, deixar a drenagem urbana para um último aspecto a ser tratado, esquecendo-se de que cerca de 50% dos sistemas são unitários, não é deixar uma questão importante para ser resolvida posteriormente e dispor-se a enfrentar os conflitos que surgirão em seus percalços, se acumularem e aumentarem desnecessariamente, deixando passar uma oportunidade única de solucionar um velho problema? É uma pergunta do Carlos, um abraço, Carlos. É uma pergunta interessante e pertinente e importante, mas infelizmente é impossível conseguir gestionar e endereçar todos os problemas ao mesmo tempo. E, como nós sabemos, primeiro vem a água, depois vem o esgoto, depois vem os resíduos e depois vem a drenagem. Não significa necessariamente que a drenagem seja, ou não deveria significar que seja menos importante do que as outras. A drenagem, como em várias discussões com o Carlos, e como todos nós sabemos, tem um problema adicional relativamente aos outros serviços, é que só é um problema quando é um problema. E, portanto, não é um problema todos os dias. Quando é um problema a sério, e é um problema grave, quando existem inundações e quando chove muito, mas, felizmente, isso não acontece todos os dias e, portanto, só quando acontece é que os problemas surgem e vêm ao de cima, mas depois também passam e com facilidade se priorizam o foco noutras áreas do saneamento que se consideram mais prioritárias, ainda que não sejam necessariamente mais importantes. A drenagem, como o Carlos sabe bem, temos já discutido em várias conversas, do ponto de vista de saúde pública, é tão ou mais importante que as restantes, embora muitas vezes não se dê esse valor, sobretudo nas áreas urbanas, e claramente tem sido um patinho feio ou parente pobre do saneamento, mas é algo que também tem que ser invertido de preferência a curto prazo. Bom, Kátia, acho que a gente está quase no prazo. Faltou uma última questão sobre contrato de performance aqui, né?
mas eu gostaria de pedir assim, para você e para o Rui fazerem as considerações finais aí, né? Para a gente poder acabar num tempo razoável. Acho que o Rui também tem compromisso. Lá ele tem um outro fuso horário, ele está um pouco fora. Então, assim, eu queria... É à noite. Em meu nome, agradecer imensamente aí a participação do Rui, a participação de todos, mais uma vez contar com a colaboração de vocês nos próximos passos que a gente vai dar aí daqui para frente, tanto em relação à discussão da agenda da Ana e em relação a todas as contribuições que nós vamos ter que fazer depois. Então, assim, eu conto com o apoio de todos vocês, agradeço imensamente a presença de todos. Vou passar para a Kátia aí, e se o Rui quiser fazer alguma consideração. Tem também o Dalton aqui parabenizando o Rui aí pela apresentação e pelas contribuições, tá? Obrigado, Dalton. Kátia. Obrigada, Renato. Eu vou ser bem breve aqui na despedida. Realmente é só um agradecimento à participação de todos, né? A gente teve mais de 90 participantes desse webinar, então mostra realmente que todos estão interessados em conhecer a postura da ABAR diante desse novo processo que a Ana vai fazer de elaboração das normas de referência. E aí fazer o convite também para todos para o próximo webinar que vai ocorrer no dia 14, a gente vai divulgar, e nesse próximo webinar a gente vai falar de como a gente vai apresentar as contribuições da ABAR para a agenda regulatória da ANA. Então, ao ensejo desse trabalho que a gente está em desenvolvimento, eu encerro, na verdade, fazendo uma pergunta também para o professor Rui, de como foi a percepção dele em relação à agenda regulatória que a ANA publicou, colocou em consulta recentemente, uma vez que esse trabalho de consultoria para a ABAR, ele se encerrou antes da agenda publicar, antes da ANA publicar a agenda regulatória, né? Então, eu gostaria de saber a percepção do professor da agenda. E se pudesse falar um pouco sobre a fase 2 de elaboração das normas, que é uma fase realmente que ela tem a necessidade de participação do grupo de trabalho e também tem a necessidade de elaborar um procedimento que para a gente é muito importante, que é a avaliação de impacto regulatório. E assim, a minha pergunta é assim, qual o prazo que o senhor julga necessário para que essa segunda etapa seja elaborada, mas que garanta também a participação de todos? E aí, com isso, eu agradeço também a participação do professor e de todo mundo aqui. Obrigada. Muito bem. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer o convite, naturalmente à Kátia e ao Renato pela excelente moderação e também, obviamente, a todos os participantes por estarem quase 2 horas a ouvir português de Portugal, mas que naturalmente foi com muito gosto e com muito prazer. Relativamente às últimas 2 questões colocadas, relativamente à primeira, eu acho que tem aspectos positivos e tem aspectos menos positivos, ou seja, como também qualquer documento que vai para a discussão pública, entende-se que a ANA naturalmente está de boa fé no sentido de poder absorver comentários e sugestões que possam melhorar a própria agenda regulatória. Há um conjunto de questões mais de natureza técnica que devem ser melhorados, mas se pensarmos em termos dos aspectos da velocidade, da priorização, etc., na generalidade eles estão relativamente de acordo com o estudo efetuado e com a proposta ou com o ponto de vista da ABAR. E, portanto, congratulo-me um pouco por isso, acho que coincidem. Falta, de facto, discutir um pouco, já indo para a questão 2, a questão da própria norma, do próprio processo para a elaboração da norma de referência. Portanto, é isso, a questão não está tão clara na agenda relatória, é uma matéria importante, e é uma matéria importante precisamente por causa da questão da participação social e da participação das agências em particular, embora também de outros atores, mas das agências que estamos aqui a falar, que não é totalmente claro como a mesma vai fazer, tal como a própria lei, a lei prevê, mas não diz de uma forma muito objetiva, por exemplo, não diz que o grupo de trabalho tem que ser criado, portanto, fica um bocadinho em função
do entendimento da ANA. Eu penso que o entendimento da ANA é que ele possa ser criado e possa ser operacionalizado. Eu também, se me dissesse assim, tem que ser sempre criado, eventualmente poderá não ser sempre criado, mas eu diria que na grande maioria dos casos justifica que eu participe nas várias fases, e esse é algo que ainda está relativamente algo cinzento, portanto não está completamente claro como é que o processo vai ser desenvolvido no futuro. Quanto à fase 2 e à avaliação do impacto regulatório, a avaliação do impacto regulatório é uma avaliação bastante importante, mas também não pode ser impeditiva da eficácia ou da agilidade do desenvolvimento dos processos. Como sabem, há um enquadramento legal para o desenvolvimento da avaliação ou da análise de impacto regulatório, que está prevista na lei. Ela tem como objetivo muito claros avaliar alternativas, e avaliar uma alternativa que pode não ser aplicável, não ser do ponto de vista jurídico ainda, se calhar o Carlos pode clarificar, que é uma alternativa de não fazer a norma, pode chegar à conclusão que é sempre, a avaliação do impacto regulatório tem sempre a alternativa de não fazer, portanto, ou seja, ou se faz, se compara com as várias alternativas de fazer de uma forma ou de outra forma, ou não fazer. Penso que essa eventualmente poderá não estar incluída, mas naturalmente será uma fase importante que vai depender muito, no meu entendimento, da preparação e da fase 1. Isto é, se a fase 1 apresentar uma minuta relativamente fechada, com os termos já todos definidos, a análise de impacto regulatório será um pouco para comprovar o benefício da implementação dessa norma de referência. E as fases seguintes, do ponto de vista de calendário, que será a consulta pública e a audiência pública, ou apenas uma delas quando justificar, será sempre uma fase em que haverá participação, mas à partida, a não ser que se questionem aspectos fundamentais e muito importantes da norma de referência, o processo não volta atrás, e portanto o que haverá é depois um acolhimento ou não, dentro da própria ANA, sobre as alterações, sugestões, recomendações, correções que sejam efetuadas nessa fase. E, portanto, eu diria que portanto, não haverá uma nova análise de impacto regulatório, a não ser que se reformule completamente a norma de referência, e aí pode-se perder um pouco da eficácia do instrumento da AIR, que é, como todos sabemos, é um instrumento que é bastante importante na elaboração de qualquer documento normativo. Portanto, recapitulando, eu acho, no meu entendimento, que a AIR não pode ser algo que para o processo, tem que ser algo que tenha prazos e que seja feito em tempo limitado, por um lado, mas, por outro lado, também ele vai depender muito do trabalho que seja feito na fase 1, na fase inicial, em particular para o grupo de trabalho, que possa prever uma minuta de referência da ANA para as diferentes matérias, com alternativas, pelo menos se for caso disso, que possibilite ou que facilite a tarefa do AIR, de forma a ela ser mais eficaz e mais eficiente na sua execução. Ok, obrigada. Obrigado a todos, desejo um resto de boa tarde e um bom final de semana a todos vocês, foi um prazer. Obrigado. Obrigado, Rui, obrigado a todos. Até a próxima. Obrigada, gente.